Já parou para pensar no que realmente acontece quando você decide se afastar? Muitos homens acreditam que, ao não mandar mensagem ou ao silenciar o contato, tudo acaba. Mas a verdade é outra. Nesse espaço de ausência, a mente feminina se agita, cheia de dúvidas, reflexões e até desejos inesperados. O silêncio, quando usado com disciplina, pode ser mais forte que 1000 palavras. É nesse momento que surgem os dilemas. Será que ela sente falta ou será que encontra alívio? Será que você era apenas mais um ou alguém que marcou de verdade? Esse jogo interno, provocado pela ausência, abre portas para mistério, autovalorização e independência emocional. O que parece fraqueza, na prática, pode se transformar em sua maior força. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Como o simples ato de parar de procurar muda completamente o cenário. Se você já se sentiu perdido, sem clareza ou até mesmo escravo da própria ansiedade, esse conteúdo vai te ajudar a recuperar foco e confiança. Não com frases prontas, mas com disciplina e estratégias que funcionam. Então, meu convite é direto. Se inscreve no canal agora, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com um irmão que também precisa dessa reflexão. Aqui, não estamos falando apenas de conquistar alguém, mas de conquistar a si mesmo. E mais, quero que você assuma um compromisso público com sua própria força interior. Escreve nos comentários: disciplina, força interior ou eu escolho a virtude. Essas palavras não são só frases, são declarações de fé no caminho estoico que você está escolhendo trilhar a partir de hoje. Quando a ausência se instala, o primeiro choque é inevitável. A rotina que antes parecia estável sofre uma ruptura, como se alguém tivesse apagado uma música no meio da melhor parte. Essa quebra de fluxo cria um vazio incômodo, onde antes havia atenção constante. É como quando você tira o celular do bolso e percebe que não há nenhuma notificação. Estranhamento imediato. Essa sensação de falta é o terreno fértil para os primeiros movimentos internos dela. O impacto inicial se manifesta como surpresa. Ela estranha o silêncio, principalmente quando já estava habituada à sua presença diária, suas mensagens ou até mesmo aquela curtida despretensiosa. O cérebro humano não lida bem com mudanças repentinas, e o contraste acende uma reflexão involuntária. De repente, aquilo que parecia garantido passa a ser questionado. É nesse instante que a ausência começa a pesar mais do que qualquer palavra. Esse vazio também serve como gatilho para percepções novas. Quando o homem some do radar, cria-se um espaço onde a mente dela viaja por cenários diferentes. Será que ele está ocupado? Será que perdeu o interesse? Será que está vivendo algo melhor sem mim? Essa chuva de hipóteses aumenta o mistério, e cada hipótese é alimentada pelo próprio silêncio. Sem perceber, ela começa a oferecer energia mental para pensar em você. A ausência funciona como uma espécie de espelho. Tudo aquilo que você entregava antes se torna mais visível justamente pela falta. É como quando você só percebe o quão boa era a internet da sua casa quando ela cai no meio de um filme. Esse contraste realça a importância da sua presença. Nesse ponto, o homem sábio entende que o vazio é uma ferramenta poderosa, não um castigo. O efeito inicial não é apenas sobre ela, mas também sobre você. O silêncio oferece um campo para sua própria reflexão. Você percebe o quanto investia, o quanto se desgastava e começa a enxergar oportunidades de autovalorização. É nesse espaço que nasce a chance de cultivar independência emocional, lembrando que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em insistência. Por fim, a surpresa da ausência provoca movimento. Mesmo que seja apenas uma oscilação interna, o impacto é real. Para ela, a quebra do costume gera desconforto. Para você, gera poder. Esse é o primeiro degrau de um processo maior. Compreender que parar de procurar não é abandono, mas sim um ato estratégico de autovalorização.
E como todo mistério, quanto menos você revela, mais interesse desperta. Quando a ausência se estende, ela inevitavelmente começa a refletir sobre o valor que você tinha na vida dela. É como aquele amigo que sempre esteve disponível, mas só ao se afastar deixa clara a importância que tinha no dia a dia. Nesse instante, sua figura deixa de ser apenas presença constante e passa a ser referência de comparação. É aí que nasce a inquietação. Será que ela não percebeu tarde demais? Esse processo de reflexão não acontece de forma linear. Primeiro vem a tentativa de racionalizar. Ele sempre esteve ali. Então, por que me incomoda tanto esse silêncio agora? Depois, surge a sensação de perda, como se algo essencial tivesse sido retirado do cenário. E é justamente nesse hiato que se revela a força da sua autovalorização. Quanto mais você se mantém firme, mais ela entende que não controla seu tempo e sua atenção. A distância atua como um teste de fogo. Ao não procurar, você transmite independência emocional, mostrando que não precisa dela para se sentir completo. Isso não só instiga curiosidade, mas também a coloca em posição de questionar o próprio comportamento. Um homem que consegue se retirar com dignidade é mais raro do que ela imagina, e essa raridade tem peso. Valor nasce da escassez, não da abundância. Essa reflexão pode levar a comparações inevitáveis. Enquanto outros homens talvez a cerquem de insistência, você se destaca justamente por não correr atrás. E isso gera contraste. O mistério da sua ausência abre espaço para ela medir o impacto que você tinha, tanto nos pequenos detalhes quanto nas grandes conversas. É nesse ponto que ela percebe: você não era apenas mais um, mas alguém que marcou presença de forma singular. O curioso é que esse movimento interno acontece sem que você precise dizer uma palavra. É o poder silencioso da disciplina. Você se retira, mantém sua postura e deixa que a própria mente dela trabalhe a seu favor. Assim como uma boa música continua ecoando na cabeça mesmo depois que termina, sua presença continua reverberando mesmo em sua ausência. Isso é reflexo direto da sua autovalorização. No fundo, toda reflexão sobre valor traz consigo uma dúvida incômoda. Será que ele já seguiu em frente? Essa incerteza alimenta a mente dela de forma constante, gerando pequenas doses de saudade e arrependimento. E enquanto ela lida com essas perguntas, você segue construindo força interior, focado em evolução pessoal. Essa é a virada de jogo. Enquanto ela reflete, você cresce. O silêncio, quando bem usado, é uma arma mais poderosa que qualquer discurso ensaiado. A ausência cria um espaço onde o mistério floresce naturalmente. E o mistério, meu amigo, é como fogo em palha seca. Desperta curiosidade, agita pensamentos e gera dúvidas que ela não consegue calar. Você se torna um enigma, e todo enigma atrai atenção. Quanto menos informações você dá, mais a imaginação dela trabalha. É como assistir a um filme sem saber o final. A mente começa a criar hipóteses para preencher os espaços vazios. Será que ele encontrou alguém? Será que está feliz sozinho? Será que desistiu de mim de vez? Essas perguntas são sementes de reflexão que crescem na sombra da ausência. O mistério tem esse poder de inverter papéis. Antes, talvez fosse você quem buscava explicações, quem tentava entender sinais. Agora é ela quem se perde em especulações. E o detalhe mais saboroso é que você não precisa mover uma peça. Basta manter a disciplina do silêncio. A curiosidade dela faz o trabalho pesado por você. Homens que se apressam em dar explicações perdem esse efeito. É como um mágico revelar o truque antes do espetáculo. Já o homem que domina o mistério se torna magnético, porque se afasta do óbvio. Nesse ponto, a autovalorização brilha. Você não se justifica, não implora, não corre atrás. Sua independência emocional cria o terreno perfeito para o fascínio. Exemplo prático.
Em vez de postar indiretas ou mostrar que está disponível, mostre movimento de vida real. Uma leitura séria como Meditações, de Marco Aurélio, uma prática de treino consistente ou até uma viagem inesperada. Esses sinais não ditos ampliam o mistério, porque ela percebe mudanças sem conseguir decifrar totalmente o que está acontecendo. E no fim, o mistério sempre tem dois efeitos: atrai ou incomoda. Ambos funcionam a seu favor. Se atrai, ela se aproxima por vontade própria. Se incomoda, ainda assim você ocupa espaço na mente dela. A ausência bem administrada se transforma em presença intensificada. O silêncio, então, deixa de ser vazio e vira palco para o desejo renascer. Quando a ausência se prolonga, a mente dela entra em um território ambíguo. Alívio e saudade começam a disputar espaço. De um lado, há a sensação de leveza por não estar mais sob a constância da sua presença. Do outro, surge o incômodo do vazio, aquele eco silencioso que lembra algo importante perdido. Essa dualidade é inevitável, porque o ser humano é contraditório por natureza. O alívio aparece primeiro como defesa. Ela pode pensar: agora tenho mais tempo para mim, mais espaço para respirar. Mas essa mesma independência logo revela buracos. Pequenos gestos que você fazia, uma mensagem de apoio, uma palavra bem colocada, deixam de existir e a falta se torna perceptível. É nesse contraste que a reflexão sobre valor começa a crescer de forma intensa. A saudade, por sua vez, é traiçoeira. Ela não chega de uma vez, mas se infiltra nos detalhes do cotidiano. Uma música que lembra você, um lugar que costumavam visitar, até mesmo uma frase dita por outra pessoa. De repente, o que parecia libertador se transforma em lembrança insistente. O mistério da sua ausência amplifica essa sensação, tornando-a ainda mais marcante. Esse cabo de guerra interno pode confundir qualquer mulher. Enquanto ela sente certo alívio pela distância, também experimenta uma pontada de vazio que insiste em se manifestar. É como alguém que tira o açúcar do café para ser mais saudável. No fundo, sabe que é melhor, mas sente falta do sabor. Essa oscilação faz parte do processo natural da ausência, e é aqui que sua autovalorização entra em cena. Ao não ceder à tentação de procurar, você reforça sua independência emocional. Mostra que não está esperando do lado de fora com flores na mão, mas sim construindo a própria vida. Esse posicionamento dá ainda mais força ao contraste entre alívio e saudade, porque o peso da escolha recai sobre ela, não sobre você. O mais interessante dessa dualidade é que mesmo quando ela diz para si mesma que está bem, o coração insiste em criar outra narrativa. O conflito interno gera energia emocional, e essa energia inevitavelmente é direcionada a você. Assim, a ausência deixa de ser apenas silêncio e se transforma em espelho. Mostra a ela que o que parecia irrelevante tem, na verdade, muito mais importância do que imaginava. Quando você decide parar de procurar, algo poderoso acontece. A energia antes direcionada para fora começa a se voltar para dentro. Essa escolha não é apenas ausência, mas um ato de autovalorização. Você passa a perceber que sua atenção é preciosa demais para ser desperdiçada em insistência. E é aí que o jogo muda. Você se reconstrói de dentro para fora. O primeiro efeito dessa mudança é a clareza mental. Sem a ansiedade de esperar resposta ou interpretar sinais, sobra espaço para reflexão real sobre seus objetivos. O silêncio se transforma em combustível para a disciplina. Ler um livro como Cartas de um Estoico, por exemplo, ajuda a fortalecer essa nova mentalidade. Você deixa de ser refém da necessidade e passa a ser dono do próprio tempo.
Essa transformação pessoal também reflete no corpo e nas atitudes. Quando você direciona energia para treinos consistentes, alimentação equilibrada e novas metas, transmite independência emocional, sem precisar dizer uma palavra. O simples fato de não estar disponível o tempo todo já projeta força. E força, quando combinada com mistério, é extremamente atrativa. Autovalorização não significa arrogância, mas sim consciência do próprio valor. É entender que você não precisa se explicar ou implorar por atenção. Esse posicionamento mostra maturidade, e maturidade é algo raro. A ausência, nesse caso, não é apenas distância, é um sinal claro de que você está comprometido com a própria evolução, não com a aprovação externa. O interessante é que, nesse processo, você passa a atrair mais do que antes. Pessoas percebem a diferença de postura, a confiança que emana naturalmente, sem esforço. Não é sobre fingir ou jogar, mas sobre realmente se transformar. O homem que antes gastava energia em busca se torna o homem que inspira respeito. Esse é o efeito prático da autovalorização aplicada. Por fim, essa jornada cria uma base sólida. Você se liberta da dependência emocional e conquista uma independência que ninguém pode tirar. Esse estado não significa que você deixa de sentir, mas que seus sentimentos não controlam suas ações. E é exatamente isso que amplia sua atratividade. Você é inteiro por si mesmo, e quem quiser se aproximar precisa estar à altura desse novo padrão. Agora que você entendeu o impacto da ausência, o valor que surge no silêncio e a força que nasce da autovalorização, a pergunta é simples: o que você vai fazer com isso? Vai continuar prisioneiro da ansiedade ou vai transformar essa reflexão em disciplina prática no dia a dia? Lembre-se, independência emocional não significa frieza, mas sim força para não se curvar diante de impulsos passageiros. O verdadeiro homem não se mede pelo quanto corre atrás, mas pelo quanto consegue se manter firme, mesmo quando o coração pede pressa. Pergunte a si mesmo: você tem vivido como protagonista da sua história ou apenas como figurante da vida dos outros? Quais escolhas de hoje refletem o homem que você quer ser daqui a 5 anos? O silêncio que você oferece ao mundo pode ser o terreno fértil da sua transformação. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal agora mesmo, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Juntos, podemos construir uma geração de homens mais fortes, disciplinados e conscientes do próprio valor.